Olá, amigos, juntos de novo em mais um TalkNet, seu programa diário, meia-noite, para a gente bater um papo sobre assuntos que sempre são tabus no nosso meio cristão, no meio da humanidade de uma forma geral. Quero agradecer a todos que estão aí entrando em contato junto com tantas pessoas de tantas partes do mundo, né? Estou muito feliz, muito contente com tudo isso. Muito obrigado pela sua participação, e hoje o nosso tema foi um tema muito pedido para que a gente falasse sobre a estrela de Belém, né? Sobre a luz de Belém. Edson, o que é isso? Então vamos lá, desejar para você aí uma ótima noite, espero que a nossa conversa hoje seja produtiva e que de alguma forma a gente consiga esclarecer fatos importantes sobre tanta coisa que acontece envolvendo essa questão da estrela de Belém, dos reis magos, né? Então nós vamos começar dizendo que, na verdade, não são reis magos. Eles nunca foram reis, a Bíblia não cita isso, e eles também nunca foram magos propriamente ditos, né? Dentro daquela cultura existencial que envolvia ocultismo, pesquisa, ciência daquela forma arcaica como nós conhecemos, os magos tinham apenas uma conotação de sabedoria. E havia uma mistura, tá? Tem muita gente hoje que acredita que a astrologia e a astronomia naquele tempo não se dividiam, as duas ainda não existiam numa divisão, todas faziam parte de um mesmo espaço comum. Então a astrologia e a astronomia naquela época participavam de uma mesma ação, que era simplesmente estudar os astros. E muitos deles, pessoal, se orientavam através das estrelas, né? Inclusive até hoje, né? Hoje os navios, os aviões, os próprios satélites, tudo isso está sendo movimentado no universo através de estrelas. Então o conhecimento do universo, naquele momento do nascimento de Jesus, fazia parte da cultura de praticamente todo mundo, né? E até hoje ainda faz parte disso. Porém, hoje nós temos muito bem divididos a questão da astronomia e da astrologia. A astrologia enveredando por um caminho mais esotérico, religioso, e a astronomia com mais base científica. Bom, mas o que nós vamos trazer de aplicação em relação a Deus e o nascimento de Jesus? A primeira coisa interessante é que nós temos ali príncipes sábios que estavam numa terra muito distante, uma terra pagã, uma terra que hoje nós conhecemos como Irã e Iraque, aquela região ali próxima, o local exato de onde esses homens saíram, que não eram 3, não sabemos se eram 5, 10 homens, 4 homens. São deduções em cima de apócrifos, ideias em cima de um contexto na hora da leitura, né? Porque trouxeram 3 presentes, né? Então esses 3 presentes representam 3 reis. Não, mas nós não temos uma certeza disso, não é? Então, em alguns apócrifos encontramos nomes, é o Gaspar, o Baltazar, o Belchior, então 3 nomes, são 3 reis. Nós não temos como comprovar isso. Mas o que é de muito interessante em tudo isso é que esses 3 ou 4 ou 5 homens tinham algo em comum. Todos estavam numa terra muito distante. Além de muito distante, uma terra pagã. E como esses homens conseguiram identificar o nascimento de Jesus Cristo? Interessante isso, né? Eram homens que estavam numa cultura completamente diferente, e hoje nós percebemos também que em todas as culturas nós encontramos um paralelo relacionado a isso. De uma forma ou de outra, todas acabam levando religiões, seitas e ações de culturas envolvendo o fato do nascimento de Jesus. E naquela suposta noite, houve algo diferente nas expectativas daqueles observadores dos astros. Algo em comum existia entre eles. Eles eram observadores
dos astros, do universo, do céu que nós conhecemos à noite. E eu imagino que naquela época, até hoje, né, sem poluição, sem a questão da luminosidade, o céu era muito estrelado, o céu devia ser muito bonito, bem complexo, mas aqueles homens se tornaram verdadeiros estudiosos de tudo aquilo. Mas naquela noite aconteceu algo de diferente. Aí nós vamos encontrar várias linhas de pensamentos. Uns vão dizer que o que aconteceu foi uma conjunção, onde Saturno, Marte e outros planetas se alinharam e provocou um brilho muito intenso que estava no leste, eles estavam no oriente, mas a conjunção teria um tempo determinado para acontecer. E eu não acredito nessa hipótese. Nós temos de distância de onde é hoje o Iraque, o Irã, até Jerusalém por volta de 1.000 quilômetros. Para nós rodarmos 1.000 quilômetros hoje de carro, nós vamos levar 3 dias e 3 noites. Então, alguns cálculos que foram feitos, não sabemos o tempo que houve de parada, mas se utilizando de camelos, que era o veículo utilizado na época, naquela região, eles deveriam ter levado por volta de 20 a 25 dias, 30 dias de caminhada até chegar na cidade de Belém. Né? Então a conjunção já fica descartada. Outra coisa muito comum associada ao nascimento de Jesus Cristo é que alguns dizem que na verdade era um cometa. Um cometa é muito comum você ver em cartões de Natal, né? Nós sempre vemos a figura de um cometa passando sobre o episódio do nascimento de Jesus. Porém, os cometas eles também têm uma velocidade constante, né? Eles têm uma passagem muito rápida. Um cometa não vai ficar 30, 40 dias numa posição fixa. E além disso, ele tem movimento constante, ele não desacelera, ele nem acelera. Então eu acho meio difícil. O que realmente eu acredito em tudo isso, os nossos estudos, indica que houve um grande fenômeno atípico, algo que aqueles estudiosos do universo não sabiam que estava acontecendo. Engraçado é que nós temos que acreditar no nascimento sobrenatural de Jesus, onde uma virgem concebe do Espírito Santo e nasce o Filho de Deus. Nisso nós vemos um ato totalmente sobrenatural, além do nosso pensamento e da razão humana, da nossa capacidade de entender tudo isso, mas na hora de eu imaginar essa estrela, a luz de Belém, eu tenho que achar uma resposta. Então isso para mim é muito difícil de entender, de compreender. Eu acredito num fenômeno espacial que aconteceu ali, houve alguma coisa que conduziu esses homens até Belém. Algo que, como aquela nuvem no deserto, como fogo, a nuvem no deserto, conduziu o povo pelo deserto durante o exílio do povo, que a Bíblia nos relata, houve também um objeto. E esse objeto era um objeto sobrenatural. Não sei o que é, mas a hipótese mais correta de se pensar dentro de todo um contexto é entender que algo sobrenatural aconteceu para levar esses homens lá da Pérsia até Jerusalém. E eles serem tão precisos no local exato do nascimento foi realmente um evento sobrenatural. Essa é a ação que eu acredito que realmente aconteceu. Nós tivemos ali um fenômeno sobrenatural. Para mim não era um cometa e nem uma conjunção de estrelas. Mas o que aconteceu realmente ali foi algo sobrenatural. Alguma coisa, um brilho muito grande, uma estrela, alguma coisa nesse sentido, conduziu aqueles homens até Belém. E ali eles encontraram o Filho de Deus. Mas de tudo isso, o mais interessante também que está contido, inserido nesse contexto que estamos falando aqui, é que Jesus Cristo fez a diferença na vida deles de uma forma sobrenatural da seguinte forma, né? Que você vai trilhando caminhos, vai buscando alternativas,
entendendo, e outro dia nós estávamos discutindo com alguns amigos de como o povo judeu, os doutores da lei, os homens que tinham conhecimento dos relatos históricos no seu Velho Testamento, em toda a sua estrutura, e aqueles homens, os doutores da lei, não foram capazes de entender os sinais. O próprio livro de Miqueias, em Miqueias 5, ele relata tudo isso que ia acontecer. Há uma profecia dizendo: em Belém vai nascer o Filho de Deus. Mas o povo daquela época, o povo do Senhor, não conseguiu interpretar os próprios sinais. E o interessante é que Deus vai buscar num povo pagão a adoração ao Filho de Deus. No nascimento do Filho de Deus não estavam ali o seu povo. Os hebreus não fizeram parte do seu nascimento. Judeus não fizeram parte do seu nascimento. Nós tínhamos ali pessoas distantes, de uma outra cultura, de um outro pensamento, mas eles conseguiram interpretar o sinal. Que sinal? Esse sinal sobrenatural. E foram até o Filho de Deus, Jesus Cristo. E isso me deixa muito claro numa questão de que a mensagem que esse movimento todo que aconteceu na luz de Belém nos relata o seguinte: de que a vida, há amor, há paz, há conversão fora de Israel. Então, essa é a grande mensagem que eu percebo nisso. Israel não domina a essência, mas Jesus veio trazer isso a todos os povos, a todos aqueles que crerem nele como o caminho, a verdade e a vida. É uma grande mensagem se nós pararmos profundamente para analisar o que aconteceu na luz de Belém. Homens distantes, de culturas diferentes, vieram adorar, foram adorar o Filho de Deus. Quando o seu próprio povo não foi capaz, os doutores da lei não foram capazes de interpretar os sinais do nascimento do Filho de Deus. É uma grande mensagem, a mensagem de que fora de Israel há salvação. E essa mensagem é para todos nós. Existe o povo do Senhor, sim, separado e determinado, mas é uma grande mensagem de que um povo muito maior está aí fora, sendo salvo pelo caminho, a verdade e a vida, a saber, Jesus Cristo. Então, a luz de Belém, hoje é o tema que o pessoal solicitou que fosse comentado hoje aqui no nosso programa. Nada mais é do que, na minha opinião, um fenômeno sobrenatural, como sobrenatural foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não creio que era uma estrela fixa, não creio que era um cometa, mas alguma coisa sobrenatural, extra essas duas possibilidades que eu acabei de falar, aconteceu e marcou toda essa história, marcou todo um momento. E eu espero que o nascimento de Jesus Cristo também, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição venha marcar a sua vida também. Muito obrigado pela sua participação hoje. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal Missão Destaque lá no YouTube. Os nossos vídeos estão sendo disponibilizados lá. Por favor, participe, se inscreve no nosso canal lá. Nós temos uma meta para atingir. Lembrando que dia 15 de maio eu vou levar um grupo lá para a base da nossa missão em Santa Isabel e vai ser um tempo muito legal. Nós vamos ter astronomia, vamos observar os astros, caminhadas, iremos até as represas, cachoeiras. Um dia incrível. Se nós atingirmos até o dia 14 de maio 1000 inscritos, eu vou levar 10 pessoas gratuitamente lá para Santa Isabel, na base da nossa missão, e eu espero que você esteja lá junto com a gente. Então se inscreve no canal, dá essa força para a gente, que vai ser um tempo muito legal. Vamos estar juntos participando de eventos assim maravilhosos, tá bom? Agradecendo todo mundo que está participando junto com a gente, tá bom? A Irene está aqui. Irene, muito obrigado, viu?
pela sua participação, a Marta também, pessoal lá de Atibaia, olha que legal. Muito obrigado. Rogério também, obrigado, Rogério. Rogério fez um grupo lá na residência dele. Nós estamos aqui, pastor, acompanhando você. Muito obrigado, Rogério. Um forte abraço a todos aí. E espero estar aqui amanhã, meia-noite. Nós vamos esticar um pouquinho amanhã a nossa conversa. Nós vamos falar sobre o cristão pode beber? A Bíblia proíbe a bebida? Como é que é isso, hein? Como é que nós lidamos com essa questão da bebida dentro do meio cristão? As culturas anteriores à vinda, ao nascimento de Jesus, como viviam esses povos no Antigo Testamento, que tipo de bebida eles se utilizavam? E nos dias de hoje, o que acontece? Então amanhã nós vamos ter essa discussão, esse bate-papo aqui na nossa live. Hoje falamos então sobre a luz de Belém. Espero ter de alguma forma esclarecido vocês. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa, repleta da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, eu vou repetir mais uma vez, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, Missão Destaque lá no YouTube, e vai com certeza nos ajudar a crescer e levar essas informações para um número muito grande de pessoas. E não se esqueça, você já falou com Jesus Cristo hoje? Tenho certeza que será uma experiência incrível. Boa noite.